melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei. E em teus nomes minhas mãos levantarei. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar? Posso confiar. Posso confiar. Um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Pode ir. É um popurrí. Enquanto faz, nele confiarei. Jesus me entreguei, Ele é Meu rei. Agora eu sou feliz. Sou feliz. Se o sol chegar, tanto faz, nele confiarei. Ele é meu rei. Sou feliz. agora sou feliz. Eu sou feliz. Me salvou. Vencedor eu sou. Vem tanto faz, nele confiarei. Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Que beleza! Só o poder de Deus. Pode? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, devido ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou.
nova sou, nova sou. Nunca esquecerei. Serei, oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Muito do mal, nunca esquecerei, livrou-me da morte do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte do mundo e do mal. Nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Só o poder de Deus pode mudar, eu sei. A prova que eu te dou, Ele mudou, não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Maravilha! Cantai ao Senhor um cântico novo, sabe? Qual deles? O antigão? O antigão. É. Só não pode ir em funk. Um cântico novo. Vocês pegaram o tom, gente. Todas as terras, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Amém.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Irmãos, começa a cantar que eu sei. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o teu Deus, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De todas as tribos, de todas as culturas, línguas e nações, virão te louvar. E a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 la. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Queremos consagrar e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Gente amada, querida, muito obrigado por vocês terem voltado e muito obrigado aos que vieram agora à noite, foram objeto de alguns convites mais íntimos, porque, como todo mundo sabe, esta é uma reunião aqui para os supervisores de mentorias do Caminho da Graça no Brasil e também fora do Brasil. E quando eu ia descendo ali, eu tive a grata surpresa de ver uma pessoa sentada ou em pé, em estado assim bastante contemplativo, e ela estava na penumbra, eu não consegui enxergá-la, e me aproximei, ela veio em minha direção e se apresentou. Eu gostaria que você dissesse seu nome para todo o grupo que está aqui. Seu nome? Meu nome é Mara. Mara. Eu moro aqui no Lago Norte. Isto. E a Mara assistiu na televisão? Uma única vez. Por acaso, localizei. Rodando, achei você. Isto. Mas eu viajava no dia seguinte. Aham. Eu querendo voltar. Voltei ontem. Voltou ontem e está aqui hoje, né? Aí você ligou para... Tem alguém atendeu, o Ah. Chico, eu acho. O Chico. Cadê o Chico? Está aí? O Chico está lá na edição, lá atrás. Ó. Depois você vem conhecer a Mara, Chico. Viu? E está aqui que você atendeu ao telefone. Então, bem-vinda, Mara. Tá bom, querida? Então, essa é uma reunião, deixa eu te explicar a você. Nós somos um grupo livre, que não quer ser um grupo institucionalizado. Nós não somos religiosos, não somos do cristianismo, nem somos evangélicos, nem somos católicos ou qualquer outra coisa. Nós somos discípulos de Jesus, que cremos no Evangelho, que reconhecemos no cristianismo milhões de irmãos e reconhecemos milhões de irmãos aonde quer que os irmãos estejam, se eles se reunirem em torno de Jesus e do Evangelho. Nosso ambiente de
serviço a Deus, à vida e ao próximo, não está relacionado com um lugar, com um templo, uma paróquia ou com uma geografia sagrada, de onde supostamente tudo o que acontece é serviço a Deus. Nós não cremos em nada disso. Nós cremos que quem crê em Jesus é sacerdote de si mesmo diante de Deus. Que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E que ninguém precisa de atalho, nem de figuras veneráveis, porque não há ninguém mais próximo de mim do que Deus. E Ele é meu Pai, é meu paizinho. E foi Jesus que o tornou assim, que abriu esse véu e tornou isso possível. Então, o caminho do Evangelho não é um caminho religioso, é um caminho de fé. E a fé não é um caminho religioso do ponto de vista do Evangelho. Ela se tornou um caminho religioso do ponto de vista do que os homens fizeram com ela. Então nós não estamos aqui reinventando a roda, nós só estamos tentando viver com a simplicidade que nos é possível o caminho simples de Jesus. Agora, nós praticamos todas as coisas simples que são praticadas no Evangelho como vida, como proposta, como missão e como ternura de Deus para conosco. E essas ternuras de Deus simples para conosco, que são milhões e milhões e milhões invisíveis todos os dias, mas no ambiente de uma reunião, ela se manifesta também como pão, como vinho, como corpo de Cristo e sinalização do nosso pertencimento ao corpo de Cristo e uns aos outros. E o vinho, como sinal definitivo e eterno da nossa garantia de vinculação, de perdão e de inclusão em Deus. Então, esse grupo que está aqui crê nisso e em muitas outras coisas. E nós estamos aqui, eles vieram representando muitos outros mentores do nosso movimento que se chama Caminho da Graça e que não estão aqui porque eles supervisionam áreas distintas no país e se relacionam com grupos e grupos. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião onde falamos de algumas coisas bem íntimas do grupo, mas as nossas intimidades são transmitidas ao vivo. Então está ao vivo ali, ó. Íntimo é o ambiente do falar, mas nós aqui não temos esse problema. Nosso negócio é todo ao vivo. Né? Segundo, e a cores? Ainda não tem cheiro, mas a gente espera que tenha pelo menos um aroma conceitual bom para as pessoas. A outra coisa, aí à tarde nós tivemos uma outra reunião aqui falando de coisas bem práticas do nosso movimento, algumas conversas de objetivos que a gente quer alcançar, e quando eu falo de objetivos nós não estamos falando de projetos megalomaníacos de nenhuma natureza, são coisas simples para fazer a palavra chegar mais facilmente a todo mundo. Né? E agora à noite, essa é uma reunião mais simples ainda, onde nosso objetivo é cantar juntos, não porque ao virmos a cantar juntos, as canções ganhem qualquer poder especial por nós estarmos juntos. Não é? O nosso culto a Deus é particular, é pessoal, é privado, como Jesus mandou fechar a porta do quarto, falar com o Pai que está em secreto. E é no secreto do coração todo dia, toda hora, o tempo todo, é tentando fazer os nossos pensamentos melhores e piores viajarem na presença de Deus, na presença do que o Evangelho chama luz e verdade. Então, às vezes nós somos afirmados, às vezes nós somos repreendidos pela verdade e o que a gente quer é se submeter a ela. Esse é o nosso culto racional. Não nos conformarmos com o sistema, sermos críticos em relação a ele. Eu não estou falando só de política, economia e de luz de neon em lugares, eu estou falando de algo muito mais sutil, que é essa hidra, essa web, esse monstro, essa
teia de pensamentos e de manipulações que desviam a alma humana na sua essência para aquilo que não é caminho de Deus. Então, conforme o Evangelho nos ensina, a gente busca não se conformar com o século, com o eon, com o aion, com a era, naquilo que nela signifique um caminho de afastamento da simplicidade e do que Jesus chama verdade e vida. E de um outro lado, esse culto que traz os nossos pensamentos melhores e piores a Deus como oração de dia e de noite, que transforma o processo mental de pensar num processo que é o tempo todo trazido para a presença de Deus, da presença da luz, da verdade de Deus, e que vai joirando o nosso ser, ele também produz renovação da mente. Não é? Você vai toda hora se curando de você mesmo. Não é? À medida em que você vai dando razão a Deus, você vai se curando de você cada vez mais. Não sem retrocessos, não sem setbacks, mas cada vez mais com a consciência de que qualquer que seja a derrapada já faz você cair de joelhos. E quem cai de joelho diante de Deus já está em pé diante de qualquer coisa. Né? Então, explicando isso de modo simples para você, é isso aqui que a gente é. Né? Tá bom. E hoje à noite, amanhã de manhã, alguns estarão indo, voltando para as suas casas e cidades e afazeres, como o Marcelo, que vai ter que sair cedo. E à noite ele prega em Campinas e segue no mestrado na segunda-feira, não é isto? Segunda e terça. É. E alguns outros estarão indo, Edmilson também vai. Sim, mais à tarde, o Tião também amanhã cedo. Quem mais vai amanhã cedo? Tem mais? Você também, Riva? Certo. E alguns outros vão poder ficar para a nossa reunião de amanhã à noite lá no Colégio La Salle. Né? E os que ficarem participarão da ceia do Senhor lá conosco. E hoje à noite, antes da gente comer o pão e tomar do vinho, na presença uns dos outros e em comunhão no Espírito e nos propósitos da nossa comunhão de caminhada no Evangelho, no Senhor Jesus, eu queria apenas meditar rapidamente no texto de Mateus, no capítulo 16, que nos diz que Jesus estava indo na direção de Cesareia de Filipe, na região do extremo norte de Israel. E enquanto eles caminhavam, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que diz o povo que eu sou? Ou quem dizem que eu sou no meio do povo? E eles disseram, os discípulos, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou de entre os mortos. É a versão popular a teu respeito. E Jesus então lhes indagou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão, filho de João, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. E a partir destes acontecimentos, diz o texto, a partir destas coisas,
passou Jesus a dizer a eles que importava que ele fosse a Jerusalém e que em Jerusalém ele sofresse muitas coisas e fosse ofendido e preso e manietado e sofresse todas as coisas que nós sabemos que ele veio a sofrer, e disse, por fim, o Filho do Homem será crucificado, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. E aqui eu abro um parêntese para fazer uma ressalva, dizendo que Mateus, Marcos e Lucas falam a mesma história, e a história que eu estou contando de vocês é baseada em Mateus, mas na minha mente eu estou fazendo a síntese sinótica dos acréscimos que Marcos e Lucas fazem para ficar mais redondinha e simplificada a história. Então, quando ele disse isso aos discípulos, que foi ato contínuo, olhe, estamos indo para Jerusalém e lá acontecerá isto. E concluiu dizendo, o Filho do Homem será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. E Pedro disse, de modo algum te acontecerá essa coisa, olha, até ressurreição para acontecer vai ter que brigar comigo porque eu não deixo. Jesus não disse que iria padecer essas coisas, ser morto, crucificado, sepultado e degenerado na terra. Mas a fixação de defesa de Deus, de proteção do Evangelho, de defesa da verdade, é de fato não uma tentativa de proteger Deus e nem Jesus, é tentativa de proteger a nós mesmos. Porque uma das coisas que Pedro mais disse e repetiu, de vez em quando ele saiu com essa, pelo menos 2 vezes, fora as repetições nos evangelhos sinóticos, é: Senhor, nós deixamos tudo por tua causa. A gente deixou tudo por tua causa. Então não fura essa bola. Esse negócio de ir para Jerusalém e morrer e tal, isso não te acontecerá, para que não aconteça é a mim. E eu que não posso voltar para Galiléia com essa cara lavada. E eu aqui não posso ter feito uma aposta tão definitiva dessa e ela ser uma furada. E o choque da primeira informação, Filho do Homem será humilhado, morto, isso e aquilo, crucificado, foi tão poderoso, definitivo e maior, que o impediu de ouvir como Jesus terminou a sentença, mas ressuscitará ao terceiro dia. Mas não interessa a ressurreição, porque é um risco muito grande, né? Ressurreição é uma experiência de quem morreu. Agora, esse negócio de morrer, com a gente não, nem para ressuscitar eu quero que o Senhor morra. Em outras palavras, a natureza humana, ela não quer ressurreição nunca, porque ressurreição acontece depois de morte. E morte ninguém quer sob hipótese nenhuma. A nossa preferência era um Cristo imortal e não um Cristo eterno. Nossa preferência é um Jesus que não morresse nunca. Era o Frankenstein do bem. O Drácula da graça, Jesus de Nazaré. Aí, com a gente, andando para lá e para cá, virando Deus brasileiro, de vez em quando, vou passar uma temporada no Brasil para consertar aquela igreja. Se bem que Jesus também, se você olhar, lá eu não estou indo não, porque passou das medidas dos amorreus, dos jebuseus e de tudo mais. Aí Jesus não vai morrer. Jericó tem que cair. Mas não. A nossa tendência natural é querer muito mais imortalidade do que vida eterna. A gente, quando fala de vida eterna, a gente fala com muito pesar. Vida eterna é apenas a alternativa à morte. Já que eu vou morrer, então que eu tenha vida eterna. Porque havendo a opção, assim, se fosse para o Matrix, olha, o vermelho e o azul,
E o azul é vida eterna, o vermelho é imortalidade. Pega, meu irmão, olha, isso aqui na Eucaristia, hoje. Aqui, ó. Azul e vermelho, azul e vermelho. Azul é qual? Azul é vida eterna. Vermelho é imortalidade. Eu quero vermelho. Vermelho, né? Olha, meu amigo, especialmente se ninguém tivesse dito nada a respeito. Só tivesse dito assim, esse aqui é o Matrix. Meus irmãos, o Senhor me deu esses 2 pedaços de pão. Esse aqui da minha mão direita significando vida eterna. Quem comer desse pão passa para a vida eterna agora. Quem comer desse outro nunca mais morrerá. Vai ficar vivo para sempre. Vai entrar na Nova Jerusalém não com um corpo glorificado, apenas com um corpo imorrível. Imorrível ele entrará lá. Qual dos 2 vocês querem? E não tivesse público? Não tivesse público? Não tivesse gravando, não tivesse... Só deixasse assim, pilastrinha da vida eterna, pãozinho da pilastrinha da imortalidade. Fôssemos embora, você voltem quando quiser, ele ficará aqui, ó. E não será como maná que apodrecerá amanhã de manhã, esse aqui podem voltar, pensem em volta. Todo mundo ia dar uma volta por aí, ficar vigiando quem é que já foi, quem não. Aí, pá, deixa eu chegar lá. Aí chega, olha, é muito difícil o pãozinho da imortalidade não ficar pequenininho. Pequenininho, pequenininho, porque todo mundo ia comer um pedacinho dele. Tem. Por que eu estou dizendo isso? Alguns iam dizer, Senhor, faze de mim um zumbi qualificado. Então, eu estou dizendo isso porque o que Pedro disse a Jesus, Senhor, isso de modo algum te acontecerá, revela o fato de que o ouvir sobre a ressurreição e sobre a vida eterna é aquilo que a gente faz apenas quando não dá mais. Porque enquanto a gente puder impedir, enquanto o caminho puder não passar por aí, a gente vai fazendo de todos os modos, na prática, de todas as formas. Isso é um estabelecimento de um paradigma existencial altamente infelicitante. Porque se a pessoa não carrega dentro de si a esperança da glória de Deus, a alegria da vida eterna, se a esperança dela se limita a esta vida, a este mundo, ela é a mais infeliz das criaturas, especialmente sendo cristã, vivendo a dualidade e a ambiguidade de passar o dia inteiro celebrando a vida eterna, mas com uma vontade desgraçada de imortalidade. Prova disso é o desespero dos crentes quando morre alguém. É muito desespero, é um desespero ateu. Frequentemente ateu. Se acabou o mundo, meu Deus, morreu. A gente fica triste, a gente ama, a gente sente saudade. Estava dizendo a Adriana ontem que de uns 10 dias para cá eu tenho tido ímpetos diários, assim, 8, 10 vezes por dia de ligar para o meu pai. Se eu estou assim fazendo um negócio, de repente eu vou ligar para papai. Aí eu me lembro que ele faleceu no passado, porque ele é tão vivo, tão vivo, tão vivo, continua tão vivo dentro de mim, que não é nem saudade, é uma comunhão com alguém que parece que eu posso pegar o telefone e falar com ele. E eu digo, não preciso, ele já foi, e até ele me diria, meu filho, você sabe o que eu penso sobre isso. E sigo a viagem. É normal você sentir saudade de quem você amou e você continua condicionado ao tempo, ao espaço, à distância. O anormal é o modo como a gente encara
a morte, a partida. É totalmente anormal, ela nega a nossa alegria na glória de Deus, ela nega a nossa confissão de esperança, ela nega o fato de que a gente já passou da morte para a vida, ela nega tudo isso, porque nós somos gente ainda muito agarrada, aferrada à pílula vermelha da imortalidade. Como Pedro. Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo de Deus. Amém. Agora, fica sabendo, a gente está indo para Jerusalém, vai acontecer isso, mas o final é bom. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Pedro diz não. Essa história de correr o risco de apostar na ressurreição é antes se entregar ao absoluto da morte. E como ressurreição não acontece todo dia, morte acontece o tempo todo, na morte eu creio para valer, ressurreição é só uma possibilidade, de modo algum isso te acontecerá, eu não tenho que correr o risco de voltar para Galiléia com explicações a dar. Então o senhor se segure, garanta a imortalidade, mude para Caxemira, na Índia, que o senhor vai viver longamente, como o maior guru do mundo. Então, isto que aqui é expresso de uma maneira simples e parabólica, é uma parábola de um conflito que está presente dentro da maioria de nós o tempo todo. E é um conflito que coloca a gente frequentemente falando bobagem, sentindo bobagem, pensando bobagem, escolhendo a antivida e não a vida. Que foi o que Pedro fez. Isso de modo algum te acontecerá. Se eu estiver por aqui, eu peito essa. Aí Jesus disse a ele, arreda Satanás. Porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Porque as coisas de Deus têm a ver com ressurreição e vida eterna. As coisas dos homens, quando eles sonham de modo utópico e narcisista, tem no máximo a ver com imortalidade. Quando eles não sonham de modo tão narcisista e utópico, a utopia dele, do homem, é segurança. De modo algum isto te acontecerá. É seguro de vida, de proteção, abolição de dor. É isso que a gente quer. Só que essa escolha coloca a gente num caminho muito perigoso. Tão perigoso que Jesus, que não é indelicado, nunca, não tem nenhum pudor quanto a voltar-se para Pedro e dizer, arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Eu creio que esse é o caminho mais liso que existe para a gente. E é aquele que mais nos coloca na proximidade da revelação, é o mesmo que nos coloca na proximidade dessa tentação. Porque é seguido ao louvor de Jesus a Pedro, bem-aventurado tu és, por teres discernido que eu sou o Cristo, Filho de Deus, e essa é uma revelação que veio do Pai, que não nasceu em ti, que não é uma constatação filosófica, foi uma iluminação espiritual. Aí o homem ouve que isso que ele acaba de dizer é uma iluminação espiritual e também não ouve que foi uma revelação do Pai. Ele acha que ele é um oráculo, agora vivo, encarnado, andante, ambulante, recebeu um elogio desse tamanho. Alguma coisa deve ter se fixado em mim para sempre, né? E o que Jesus mostra, o Evangelho revela, é que o homem que é capaz dessa palavra de revelação agora é capaz de ouvir Jesus dizer a ele, arreda Satanás a seguir. E ninguém é dono de absolutamente nada. E o grande risco é a gente querer ser. E a gente dizer, Senhor, isso de modo nenhum. E Pedro disse isso de modo nenhum algumas vezes. Disse a Jesus aqui, isso de modo nenhum te acontecerá.
Disse depois, na véspera da última ceia, quando Jesus falou de novo, ele disse, ó, enquanto eu estiver aqui, não, ninguém pega. No jardim do Getsêmani, quando a moçada veio, ele ainda puxou da adaga e partiu de novo para as cabeças. Quando chegou à casa de Cornélio, lá em Atos 10, que veio aquela instrução para ele ir à casa do gentil pagão Cornélio, pregar a palavra, porque Cornélio já estava todo preparado por um anjo do Senhor que lhe pré-apregoara o Evangelho. E isso veio a Pedro na forma daquela visão dos lençóis que baixavam, cheios de comida que um judeu jamais comeria, comidas que não são kosher para eles, com tudo que é porcaria em relação à culinária judaica. E veio aquilo ali para um judeu, Pedro, uma visão de Deus num lençol cheio de tutano, joelho de porco, orelha, linguiça, víscera, feijoada, é aquilo que a gente comeu hoje. Um lençol com a feijoada. Aí a voz do céu disse, Pedro, mata e come. Ainda estava vivo, o bicho ainda tinha que tirar o sangue, aquela coisa toda. Aí Pedro disse, eu não, senhor, de modo algum, nessa boquinha aqui, não. Essa aqui, nem Deus mandando. De modo algum eu vou comer isso, é um cardápio que nem Deus me obriga a comer. E aí ele ouve a voz 3 vezes, aquilo que Deus purificou, não consideres como imundo, mas ele tem essa facilidade de dizer de modo nenhum. Agora, quando a gente diz de modo nenhum, a gente tem que saber que se é a Deus que a gente está dizendo de modo nenhum, a gente está dizendo de acordo com, inevitavelmente, para aquele acerca de quem Jesus disse que estava encostado em Pedro, buzinando no ouvido dele aquela ideia de uma autopreservação de Drácula, de imortalidade contra a vida eterna. Arreda Satanás. Revelação de Deus é graça. Agora, associação com Satanás é sempre cogitação humana. Quando eu não deixo a revelação ter primazia na minha vida, o que surge é a minha cogitação, e a minha cogitação frequentemente não me leva na direção da revelação, porque tudo na minha natureza é contra a revelação de Deus. O meu mandamento é este, a vida eterna, Jesus disse. Ora, vida eterna, como eu disse, é a alternativa de quem, não podendo mais fazer outra coisa, diz eu quero. Do contrário, o coração ainda está ligado, é a tentativa de longevidade, imortalidade, durabilidade, cristalinização física para suportar o tempo e o espaço, se for possível. Só que esse é um negócio que muda tudo dentro da gente. Muda tudo. Por quê? Jesus disse que o caminho do Evangelho era aquele que preservar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, preservá-la para a vida eterna. Então a tentativa preservacionista, a tentativa de segurança, imortalidade, seja lá o que for, me destrói. É a minha entrega à morte que me qualifica para a eternidade. É essa desconsideração para com um fenômeno chamado morte, agora que eu encontrei Jesus, e a qualificação da eternidade, que pode ser uma habitação no meu ser. Quando eu não faço a passagem, o que se instala em mim é a negação do princípio sem o qual não começa o discipulado. Porque quando Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ele prosseguiu dizendo aquilo que há pouco eu afirmei. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, preservá-la-á para a vida eterna. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele tratou até a si mesmo o tempo todo assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, não vai ficar melhor como poderá ficar.
Então, ele iniciou dizendo que o caminho do discípulo é este. Se eu tenho um problema com morrer, eu tenho um problema essencial quanto a começar a ser discípulo de Jesus. Porque o convite para ser discípulo de Jesus é um convite para o morrer. Não é para deixar de gostar do sol, nem da lua, nem da estrela, nem de água fria, nem de cachoeira, nem de beijo, nem de abraço, nem de vinho, nem de pão. É fazer morrer aquilo que Paulo chama a natureza terrena, que é animal, egoísta, demoníaca, sanguessuguiana, extremamente narcisista, insegura, que confia na instabilidade dos poderes humanos, das riquezas, das aquisições, das acumulações, dos poderes passageiros. E essa escolha, que é a escolha natural da gente, ela caminha o tempo todo contra o princípio do discipulado, que vai mandando a gente ir abrindo mão disso, jogando o peso morto fora, negando a si mesmo, que não significa dizer não ter opinião, não ter discernimento, não ter consciência. Isso tudo você tem que ter para julgar a vida, discerni-la. Mas é negar-se a si mesmo em tudo aquilo em que o que está sendo negado é o meu self, contra o que deveria ser o meu fortalecimento do meu eu mais profundo, porque o meu eu mais profundo quer se agasalhar em Deus. O meu si mesmo, o meu self, é que não o deseja de modo algum. E o convite de Jesus é para a gente fazer morrer esse ser que não somos nós. É essa crosta de gente que não é a gente, que é esse amontoado de medos, de temores, de vaidades, de importâncias ilusivas, de ídolozinhos, de nichos invisíveis, de cultos os mais diversos, de preciosidadezinhas banais que são todas corruptíveis, mas que a gente guarda dentro de nós mesmos como se fossem os signos de validação da nossa vida. E enquanto essas coisas têm a prevalência dentro de nós, o caminho do discipulado não vai se estabelecendo, porque ele só se estabelece pela renúncia, Jesus diz. Quando você começa a dizer não, ele só se estabelece no autocontimento. Não como forma de autopunição, não, é praticar o autocontimento para o próprio bem, quando for necessário. Se estabelece como sobriedade, se estabelece sempre como amor, misericórdia, bondade, justiça. Então, isto, todavia, não está em mim. Minha natureza detesta essa possibilidade. O discipulado não inicia enquanto esse medo de morrer, e aí não estou falando de ser sepultado amanhã, eu estou falando desse medo mais latente, de fato se entregar à vida, e entender que a minha única chance de me entregar à vida é morrendo em vida, e praticando isso todo dia. Isso é absolutamente assustador para a maioria de nós. A isso a gente diz de modo nenhum, Senhor. Ainda que a promessa seja ressurreição no terceiro dia, mas a gente não quer nem viver o processo. A gente não está afim. E aí, conclusão, a gente não começa nunca, a gente não embarca nunca, a gente não entra nunca. A gente adia sempre, a gente está quase lá, mas a gente nunca entra. É a mesma coisa em qualquer área da vida. É a mesma coisa, por exemplo, para não multiplicar os exemplos, em relação à igreja. A maior síndrome da igreja é a de autopreservação. Ela existe para se preservar. Ela acha que Jesus morreu para que ela não morra. Ela não acredita, a igreja não seria capaz de chegar e dizer assim, olha, nós abdicamos de hoje em diante até do termo igreja. De hoje em diante, nós não queremos mais ser conhecidos como igreja.
De hoje em diante nós estamos desistindo de todas as coisas que constituíram o cristianismo e vamos apenas viver na simplicidade do Evangelho. De hoje em diante nós queremos subir na terra, nós queremos ser sal, e para ser sal da terra nós temos que nos diluir. Sal não diluído, não dissolvido, não desaparecido, não morrido no elemento, não dá gosto. Sal para dar gosto é sal que morreu no elemento, que se dissolveu no elemento, que se tornou indetectável, ele só se torna agora palatável. Isso é uma proposta que jamais a igreja pode sonhar em aceitar. Jamais. Por isso ela nunca vai ser a igreja da vida eterna, ela vai ser sempre a igreja da imortalidade. Preservar o cristianismo, lutar por nesta era pós-moderna, que quer aniquilar a fé cristã, que já estão chamando agora de era pós-cristã, jamais. Enquanto eu estiver morto, não. Não. Jamais, Senhor. Sem a gente entender que se o cristianismo acabar, não acabou nada. Não acabou coisa nenhuma. Vai acabar alguma coisa no dia que eu e você deixarmos de ser gente do Evangelho. Dispostos a vivermos o Evangelho. Agora, se todos os signos cristãos forem abolidos da terra, não acabou nada. Não acabou coisa nenhuma. Mas nós somos daqueles que ficam muito felizes com o bem-aventurado pela revelação que confessa que eu sou Cristo, mas que quer que fique aí. Quer que botar uma faixa presidencial de revelação. É minha. Eu disse, Pedro. Agora, a sequência do processo, de modo nenhum, nem que venha como resultado no final a ressurreição, mas me poupa dessa se for possível, Senhor da glória. O caminho da graça viveu esse tempo agora a alegria do bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Nossa grande tentação agora é dizer de modo nenhum, Senhor. É a gente começar a dizer, não, isto não parece com o caminho. Olha, o caminho da graça para mim não parece com porcaria nenhuma, a menos que ele se pareça com Jesus de Nazaré. Se ele não se parecer com Jesus, para mim, ele já está dessemelhante de qualquer coisa que eu queira ficar perto. Não como confissão de comunhão. Não tem nem essa obrigação. Se a opção da gente não for dizer amém, porque o Senhor foi quem me revelou que tu és o Cristo, e dizermos também amém, porque nós não temos nenhum poder para nada, nós já entendemos que o convite é para nós mesmos nos entregarmos e irmos morrendo todos os dias para podermos ter a vida de Cristo viva e ressuscitada em nós. E nós não temos ideia a dar nenhum ao teu fluxo, o caminho seja como o caminho é. Porque se alguém tiver qualquer outra ideia, essa ideia recebe o choque do arreda Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Tende, pois, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se esvaziou e se fez reconhecer na forma de um servo e reconhecido como uma figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando as coisas começam a ficar gostosas,
é justamente quando surge essa tentação da gente dizer de modo nenhum Senhor. Porque Pedro estava tomado de uma euforia quase histérica. O cara acabou de ouvir aquele acerca de quem ele dissera que era o Cristo de Deus, o Filho de Deus, tinha dito: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue, foi meu Pai, Abba, Pai, Painho. Foi quem te trouxe essa revelação. Aí, meu Deus, a revelação me alcançou. Aí o próximo engano é o indivíduo pensar: eu sou um oráculo. Eu sou um oráculo. E aí começar a surtar, dizendo: a revelação está em mim. Assim que se cria um pentecostal doido. Sempre. Vocês já viram outro caminho para criar um pentecostal maluco? Eu não sei se... O cara teve uma revelação. Ao invés dele dizer: Senhor, obrigado por esta revelação, e continuar andando quebrantado. E quando Deus fala, Deus está falando, e agora Jesus está falando. Antes Jesus estava perguntando: quem dizem as multidões que eu sou? Fez uma pergunta, ouviu uma resposta. E quando Pedro respondeu, deu a resposta certa. Se Deus me pergunta, que eu responda certo. Agora, quando Deus fala, que eu não tenha nada a dizer, que eu não diga de modo nenhum, Senhor. Quando Jesus perguntou, ele respondeu certo, mas agora Jesus disse: quem puxou esse assunto? Eu não te perguntei nada, Simão Bar-Jonas. Eu só estou te dizendo. E, olha, nem Satanás que está aí atrás, querendo impedir esse caminho que vai despojar principados e potestades, vai ficar na frente, quanto mais tu. Eu não acabei de dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela? Pois a primeira porta que se manifestou foste tu, Pedro. Do inferno mesmo aqui, dizendo de modo nenhum. Então, quando as coisas começam a ficar assim, legais, iluminadas, reconhecidas, abençoadas, veio de Deus, é quando a gente começa a cair naquele caminho de começar a dizer: não, isso aqui vai nos enfraquecer, isso aqui pode nos fazer diminuir, isso aqui pode nos fazer morrer, isso aqui pode fazer qualquer coisa. Mas a pergunta nunca é essa. A pergunta é: esse aqui é o caminho do Evangelho? Se a gente andar no caminho do Evangelho, nós vamos sempre conhecer o domingo de manhã, a tumba vazia e a ressurreição. Sempre. Nós vamos conhecer também humilhação, vamos conhecer manietamento, vamos conhecer prisão, vamos conhecer coercimento, vamos conhecer calúnia, vamos conhecer julgamentos, vamos conhecer todas as coisas que a gente pode conhecer, físicas, psicológicas, morais e espirituais, como agressões humanas contra o Evangelho. Mas o fim disso tudo, gente, é a ressurreição dentre os mortos. O perigo hoje é a gente começar a querer ver o que a gente pode fazer para tornar o percurso um percurso mais adaptável à palatabilidade da nossa necessidade de segurança, de proteção, de autopreservação ou de não exposição ao risco final da palavra e de todas as coisas, de modo que Pedro estava querendo salvar Jesus da única coisa que salvava Pedro e a todos nós, que é a gente poder entender que não existe caminho de discípulo revelado e iluminado que não aceite todo dia o fato da cruz, não como apenas um fato de graça para todos nós, mas como um paradigma existencial de rendição, de entrega, de escolha, pela via da renúncia, pela via do amor e pela via da vitória dentro de nós, da vida eterna contra a imortalidade. Enquanto a vida eterna não vencer dentro da gente os desesperos de mortalidade, de autopreservação, de nome, de importância, de história, de proteção da história, de
proteção de nós mesmos, enquanto todas essas coisas que são filhotes da imortalidade estiverem conduzindo a nossa vida, a gente vai estar correndo o risco de vez em quando, estar ouvindo aquela voz de Deus dizendo: tira Satanás de trás de ti, porque esse não é o caminho da vida para você. As aplicações disso são diversas, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas que o Senhor nos dê a graça de não termos medo do caminho da vida eterna, que é caminho de ir morrendo em Cristo todo dia, para que a vida de Cristo cresça em nós. A palavra da graça de Deus é a coisa mais extraordinária deste mundo. Mas se ela não for ouvida de uma maneira correta no Evangelho, a gente corre risco de pensar que na graça de Deus nós estamos sendo chamados para um discipulado sem cruz, sem morte, sem entrega, sem renúncia, sem autocontrole, sem disciplina espiritual, mental, de pensamentos, sem arrependimento regular, sem checagem íntima do coração, com uma desconfiança profunda sobre nós mesmos em relação a quais sejam os filhos da nossa alegria surtada. Porque a melhor alegria pode ser processada de modo equivocado e gerar um surtado 5 minutos depois, que começa a dar ideia a Deus e dizer: não é assim, só porque sentiu uma confirmação de poderes celestiais no coração por afirmação de Jesus quanto a uma verdade confessada. Era isso que eu queria dizer hoje à noite, e estimular todos nós aqui para a gente não vacilar, porque imortalidade e vida eterna, para alguns parecem ser a mesma coisa, mas elas são antitéticas. A busca humana é por imortalidade. A proposta do reino de Deus é vida eterna. Imortalidade é a perenização de mim. Sou eu com todas as minhas doenças, idiosincrasias, anomalias, caprichos, desejos, infantilismos crônicos, doenças, me perenizando, quem sabe com plásticas de bondade de Deus, mas me mantendo por aqui para sempre. Vida eterna começa com a aceitação da morte. E não é dizendo assim: quando eu morrer eu terei um lar no céu, como a gente cantou, não. É a aceitação da morte hoje. Eu quero que a morada de Deus se faça em mim. Essa é uma decisão que altera a vida toda. A busca pela imortalidade faz você ganhar no máximo a cara do Dorian Gray. Agora, a vida eterna vai te transformar todo dia. Todo dia, todo dia. Não te cristaliza, ela te convulsiona em vida, em constrangimentos de vida o tempo todo. É para esse constrangimento de vida, que não tem nada a ver com a imortalidade, que nós estamos sendo chamados. A proposta do diabo é imortalidade. A proposta de Jesus é vida eterna. Dele é: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Já diz Jesus, eu nasci para este fim, para esta hora. Por que eu vou dizer não para a morte se eu nasci agora? Eu vim para este sentido, para este momento. E se esse grão não cair aqui, não vai dar o fruto que tem que dar, se não morrer aqui. Agora, vida eterna é a qualidade da vida de Deus em nós. Imortalidade é a perenização da desqualificação da nossa existência. Imortalidade é vida de fantasma, de assombração, de alma penada, de visagem. É o cara que queria ficar tanto aqui que depois de morto deixa um holograma para assustar os outros. Esse é o imortal. Agora,
Vocês já ouviram dizer que alguém que estava cheio da vida eterna foi recebido em alguma sessão espírita por um médium? Já ouviram dizer? Nem vão ouvir. Porque lá só se manifestam os imortais. Ninguém da vida eterna. Da vida eterna ouviu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, não ouviu, tu perambularás pela terra. Eu estou cada vez mais convencido de que o inferno é imortalidade. O inferno é imortalidade, o inferno é você para sempre. Você entendeu? O inferno é você para sempre. Imagina. Eu estava dizendo pro pessoal aí, tem uma propaganda no Discovery que mostra um velhinho sarado de 70, todo saradinho assim, levantando lá um peso assim, imagina, a ciência fará coisas poderosas, engenharia genética, não sei o que, longevidade. Você gostaria de ter 150 anos assim? Eu vi aquilo e falei, Deus me livre! Hein? Deus me salve de ser um inferno! Imagina eu tô com 54. O que já entrou nessa vida aqui já foi não sei quantos. Imagina eu aqui mais 100. Mais 100. Deus não faria uma coisa dessa comigo de jeito nenhum. Desculpa, cara, mas seria insuportável. Você imagina só. Eu 100, mais 100 anos aqui. Essa era a angústia do Highlander, né, no filme. Enterrava e não morria. Não morria. Tem gente que sonha com isso. Não morreu, é uma desgraça. Essa é a salvação de muito crente. É virar Highlander. É por isso que a teologia da prosperidade cresceu tanto entre nós, porque ela pregou a imortalidade. Ela é uma espiritualidade da imortalidade, da longevidade. Se o cara morre com 27 anos, ou o pai estava em pecado, ou a mãe estava em pecado, ou ele estava em pecado, ou o diabo estava solto naquele dia. Mas o crente da prosperidade, que tem a espiritualidade da imortalidade, considera qualquer anacronismo, casuísmo, qualquer coisa que aconteça antes das horas previstas, como sendo maldição. Porque quebrou o quê? O ciclo da mortalidade previsível e do sonho de prolongamento de imortalidade, tanto quanto se possa. Jesus, quando fala de vida eterna, acabou com essa história. O Salmo 91 de Jesus não louva a longevidade física. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Em Jesus, esse conceito todo não glorifica o velho de 200 anos, nem o de 120. Longevidade agora é ter vivido com a qualidade da vida eterna. Os dias que tenha vivido na vida. Que se qualifique com essa vida eterna dentro de si. Inferno é você para sempre. Por isso é que a maioria dos que falam muito de céu, inferno, salvação e tudo, que são os crentes, não entendem por que eles vivem no inferno mesmo. Os caras dizem que Jesus é o Salvador, mas tem um pavor de encontrar com Deus, né? Encontro com Deus só serve em reunião pentecostal ou em cima do monte com algum anjo. Mas se sair um palmo dessa dimensão, o cara já não quer encontrar com Deus. 7 palmos, então. Não, encontrar com Deus, não. O Senhor, te amo, Senhor, mas por favor, não me leva. E o que vai acontecer se você for se você for para o céu? Perguntam a ele no trabalho, se você morrer, o que vai acontecer? Eu sou de Jesus, irei na mesma hora para a glória de Deus, assentar-me-ei com Abraão, Isaque e Jacó. E ele tem aquele discurso todo para os outros. É para ele, meu amigo. Ele não está salvo.
Ele não está salvo porque ele simplesmente não disse: eu já passei da morte para a vida, tanto faz, estou lá, estou aqui. Se eu estou aqui é Cristo, se eu estou lá é lucro. Esse é o caminho do ser vida eterna. O caminho do indivíduo imortal é aquele que vive o inferno na terra, que nunca muda, nunca experimenta a mudança qualificativa que o Evangelho produz, porque ele só produz se o indivíduo morrer e se entregar como um morto. Aí a qualidade da vida eterna começa a se manifestar. Mas como ele não quer essa experiência em área nenhuma da vida, e essa não é uma coisa que a gente faz de súbito, a gente vai fazendo todo dia, a vida inteira, como ele não quer isto, sobra para ele o quê? A imortalidade. Sobra para ele a autopreservação. Porque nenhum processo do Evangelho vai iniciar nele justamente porque ele não quer começar onde tudo começa, que é na morte. Então ele vai ser apenas um discípulo da imortalidade. É uma mentira. É uma mentira, ele vai viver sofrendo as angústias do zumbi do Drácula e dizendo: me unge, Jesus, unge o castelo do conde Drácula, minha casa, para sempre. E não sabe por que o Evangelho não funciona, porque não começou. Para começar, tem que morrer. Se alguém quiser ser meu discípulo, é assim. E se disser de modo nenhum, Senhor, vai ter que ouvir a reda de Satanás, porque esse é o caminho do adversário, não é o nosso. Isso aqui não há nenhuma apologia à morte física. O que há é uma defesa do Evangelho em relação ao significado existencial da decisão que a gente tem que tomar todo dia. E ela surge para nós todos os dias com caras diversas o tempo todo. E a sabedoria do Espírito Santo é você ficar tão irreligioso e tão cheio do Evangelho, que quanto mais cheio do Evangelho, menos religioso, ficar tão cheio do Evangelho, que você não associe mais o processo de morrer com aquelas coisas que a igreja ensinou como mortificação. Porque a igreja, para não morrer naquilo que Jesus chama para morrer, faz os indivíduos criarem mortificações que não matam nada, só acentuam a vontade deles de imortalidade. Eles se mortificam naqueles pedaços para poderem não entregar-se à morte que os salva. Então, minha gente, se eu tivesse partindo hoje, eu teria tanta coisa para dizer, masessazinha que eu estou dizendo aqui é a mais importante que eu teria a dizer a vocês. Porque sem isso não há caminho. Não começa nunca nada. A gente se torna apenas gente com bandeiras da vida eterna, cultuando a imortalidade em nós mesmos. Vamos orar e pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a não ficarmos presos àquelas ideias preconcebidas de morrer. E nos ajude a entender quais são os monstros de nós mesmos, os si mesmos, os selfies agigantados e adoecidos em nós, que se passam por nós e não somos nós. Esse si mesmo é que tem que morrer, isso é uma construção fantasiosa, é um holograma, não é a gente. De fato, se a gente vai jogando o si mesmo para fora, vai jogando, o extrato de nós que vai sobrando pode um dia vir a ser surpreendente para nós mesmos quando a gente descobrir quem nós éramos o tempo todo e como nós nos impedimos de nos ver por causa desse monte de nós mesmos que impede a nossa visão da essência
de quem somos nós e do que e do com que o nosso ser de fato se satisfaz. A quantidade de ilusão em cima da gente é muito grande. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eu queria pedir para a Adriana, para a Bruna, para Edilamar e para a Ângela servirem para nós esta ceia do Senhor. Você poderia, meu amor? Com certeza. Uhum. Eu queria um cálice e um pedacinho de pão só. Obrigado, filho. Essa é gostosa. Você nasce da morte, vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo. Tá bom? Pode servir? Pode. Nós vamos servir, quem receber, guarde. Pode pegar à vontade uma refeição. É vida aos pés do Senhor, vida de Deus em você. Nasce da morte, é vida que traz e perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Tá. É Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você. Obrigado, filho. Vocês poderiam ministrar para nós? Os dois falaram. É vida de Deus em você. Vida que faz e perdão dos pés do Senhor, é vida no teu coração. Que Cristo é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você. Os irmãos, vamos fechar nossos olhos e sentir o pão, sabedor de que quando ele foi rasgado e partido, começou nossa vida.
na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo graças o serviu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos. Esse é meu corpo, morto, rasgado, partido. O grão de trigo que caiu não ficou só e deu muito fruto. E eu sou fruto desse pão. Você também. E eu convido a todos os frutos do seu penoso trabalho com o qual ele ficou satisfeito. Amém. Amém. Todos os frutos do sacrifício dele a comerem juntos Amém. o corpo do Senhor. Amém. Naquela mesma noite ele tomou o cálice. E ele disse: esse é o meu sangue. E ele informa aos queridos que estavam à mesa com ele naquela hora que ali se encerrava o ciclo da primeira aliança. E ali se inaugurava o ciclo da eterna aliança. O meu sangue será derramado por vós. Eu, todas as vezes que celebro a ceia, eu digo ao meu próprio coração: Senhor, eu não tenho como te pagar, mas eu celebro em gratidão. Ele tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, este é o meu sangue, derramado por vós. Quando vocês se reunirem, quando vocês se encontrarem como amigos e irmãos e frutos da vida, celebrem. Amém. E tomem junto o cálice. E façam isso sempre, até que ele volte. Amém. Para que juntos celebremos na eternidade. Amém. Façamos juntos. Brindemos o Cordeiro. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito, e agora eu te amo tanto. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito, e agora eu te amo tanto.
A dimensão do grande amor de Deus ultrapassou o entendimento meu. Ninguém jamais pôde explicar a força que levou Jesus até a cruz por mim. Não há como agradecer esse grande amor de Deus, que é mais vivo do que a própria luz do sol. Onde encontrar palavras para expressar a gratidão por Jesus fazer-se instrumento de amor nas mãos do Pai. Só uma coisa posso eu fazer, te dar o meu viver e cantar aleluia. E cantar aleluia. E cantar aleluia. A dimensão do grande amor de Deus ultrapassou o entendimento meu. Ninguém jamais pôde explicar a força que levou Jesus até a cruz por mim. Não há como agradecer esse grande amor de Deus, que é mais vivo do que a própria luz do sol. Onde encontrar palavras para expressar a gratidão por Jesus fazer-se instrumento de amor nas mãos do Pai. Só uma coisa posso eu fazer, te dar o meu viver e cantar aleluia. E cantar aleluia. E cantar aleluia. E cantar aleluia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é feita de concupiscência, cobiça, inveja, chocarrices, gritarias, bebedices, idolatrias, prostituição, engano, malícia, dolo, todas essas coisas que naturalmente encontram um pousinho em nós. E elas é que tem que morrer para que a vida de Cristo, que é amor, graça, bondade, justiça, verdade, dê o fruto da luz em nós. Isso só acontece se o si mesmo morrer. E se a vida de Jesus for crescendo em nós. Se os nossos ídolos de imortalidade derem lugar à nossa alegria de vida eterna. E que o Senhor nos encha do Espírito Santo, de entendimento sobre o sentido de tudo isso, em cada aplicação simples da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões, para que a gente viva alegre na revelação e salvo das nossas próprias cogitações. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. E que Ele abençoe as nossas casas, Amém, Senhor. nossos filhinhos,
netos, esposas, nossos amados, que Ele nos leve de volta para casa em paz, que Ele encha de muita, muita graça as esposas que abriram mão dos maridos hoje, e que o retorno seja bom, e que o Senhor dê graça de tal modo que haja entre nós, de fato, um caminho de graça. Amém, Senhor. E que seja real, não seja um nome, nem um conceito, nem uma ideia já bem organizada na mente de nós, mas que seja uma vereda no coração. Sim, Deus. Seja um caminho em nós, Sim, Jesus. em cada um de nós. Sim, Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Quero te louvar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, escura a noite, brilhando a luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém.